Portal LC. Salve, salve todos e todas! Chegamos ao nosso episódio de número 63, o episódio que vamos aqui tratar de um tema que não é necessariamente diretamente ligado às contratações públicas, mas sim toca nesse assunto. Falo já desse tema que nós vamos conversar hoje, mas antes de mais nada, quero dizer a todos e a todas que sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um episódio do nosso podcast Reverbere, o podcast do Portal LC. Meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira e tenho muito gosto de receber a sua audiência, por isso, desde já, agradeço a atenção de vocês aqui. Eu queria, antes da gente começar aqui a falar do tema, apresentar a minha querida convidada, que é a doutora Daniele Gontijo, minha amiga, e por isso chamo de Dani Gontijo, que veio falar com a gente, sobre a LGPD e a aplicação à administração pública na visão do Tribunal de Contas da União. Nós já gravamos um episódio, e eu confesso a vocês que eu não lembro o número. Você lembra, Dani, o episódio que foi com o Barral? 33, 32... Por ali nos 30 eu checo já essa informação, que eu gravei com o professor Daniel Barral, querido amigo Dani Barral, que conversamos aqui sobre a LGPD e as contratações públicas. Mas o Tribunal de Contas da União tem trazido alguns acórdãos relativos à aplicação da LGPD para a administração pública, a Lei Geral de Proteção de Dados. E por isso eu acabei chamando a querida amiga, a doutora Daniele Gontijo, que é uma especialista nesse tema. Bem, antes de passar a palavra para a Dani, eu vou só fazer uma breve apresentação. A Dani é uma colega, procuradora federal da Advocacia Geral da União. Ela é doutora em Direito Constitucional pela Universidade do Porto, em Portugal. É pesquisadora externa da Universidade de León, na Espanha. Não sei, o meu espanhol lá não é essa coisa toda, na verdade não é nada. E já tem uma série de experiências na administração pública lidando com proteção de dados, e atualmente ela é a corregedora geral da Procuradoria Geral Federal, que é um órgão da Advocacia Geral da União. Dani, para mim é uma alegria receber você aqui. Não é de hoje que eu conheço o seu domínio desse tema, né? Isso aí talvez ali esteja no rol dos novos direitos fundamentais, e eu sei que você trabalha muito bem esses conceitos, você trabalha muito bem essas questões, e para mim é uma alegria receber você aqui para falar desse tema que tem de fato chamado a atenção, porque agora que nós estamos aí com a aplicação maior da LGPD para a administração pública. Obrigado por ter aceito o convite, Dani. Eu que agradeço o convite, Rafa. É uma alegria, uma honra estar aqui com você, com o seu público. Fico muito feliz de estar aqui. É um tema que eu adoro falar. As pessoas às vezes... Eu sei disso. Às vezes me adoro perguntam... e fala bem. E às vezes me perguntam, né? Porque eu vim da área disciplinar, eu sou da área de controle. E Sim. por que é um tema que... Qual que é a ligação, né, desse Sim, tema? Verdade. E eu comecei a estudar esse tema por causa da área disciplinar, né? Verdade? Eu não Foi, sabia. é verdade. Eu fui fazer um doutorado, eu já fazia um mestrado em Portugal, fui fazer o doutorado, e a minha inquietação com o doutorado era por que nós, administração pública, embora estejamos tão próximos dos fatos que a gente investiga, né, dos fatos irregulares administrativos que a gente investiga, Sim. a gente tem tanta dificuldade nessa investigação. A gente tantas vezes tem que se valer do Ministério Público, de provas que são produzidas em ações judiciais, a gente tem que se utilizar de provas emprestadas, sendo que a gente está tão próximo desses fatos. Então, Verdade. Qual foi o problema que eu fui tentar discutir? Até onde o Estado pode ir, considerando os direitos fundamentais, a privacidade e a proteção de dados dos servidores públicos, Sim. quando ele está nesse papel de controle do seu próprio servidor. Sim. Tanto no controle preventivo quanto no controle repressivo. Essa é a minha tese de doutorado. Sim. Que, inclusive, ontem essa semana, teve um fato aí, né, da nossa vida cotidiana, que foi o caso do Itaú. O Itaú demitiu diversos
empregados, né? Porque estava acompanhando os cliques. Não sei se você viu isso. Que eles estavam fazendo nas suas máquinas. Então, ele instalou um software, né, de acompanhamento. Um robozinho para acompanhar, para poder ver se os empregados estavam fazendo exatamente aquilo que eles diziam que estavam fazendo naquele tempo de trabalho, né, da jornada de trabalho. Essa foi uma das discussões da minha tese, só que para servidor público, que eu acho que é um pouco diferente do que o regime de trabalho privado, né? E foi por isso que eu fui para a área de proteção de dados e de privacidade. Que legal. É verdade, assim, a gente tem, né, e até você vai abordar isso aqui, tem uma aplicação diferente daquilo que a gente vê na iniciativa privada e da Lei Geral de Proteção de Dados. Já fiquei curioso, viu, Dani, sobre o que você traz aqui pra gente. Gente, antes de começar, eu não posso deixar de pedir a vocês que procurem conhecer melhor o portal LC. Fazemos um trabalho de divulgação de conteúdo na área de licitação e contrato e também de administração pública em geral. E temos também uma série de cursos, de capacitações. Inclusive, se você quer se capacitar, quer capacitar a sua unidade, a sua equipe com algo mais customizado para o seu órgão ou para a sua empresa, entre em contato conosco, porque nós temos soluções como essas, direcionada para a sua unidade. Assim como também temos seminários, temos cursos abertos sobre os demais diversos temas relacionados à contratação pública. E por isso convido a você para clicar no link que está aqui na descrição deste episódio. E aí você pode ir lá ter conhecimento de toda a nossa grade de curso, assim como pode pedir à nossa equipe uma proposta, seja para os cursos abertos, seja para uma capacitação in company. E também não deixe de nos seguir nas redes sociais, especialmente no Instagram, que é @portal_lec. E o nossa URL, para você conhecer o nosso trabalho, está aqui na descrição deste episódio, mas é licitaçãoecontrato.com.br. Claro que licitacalecontrato.com.br. E a nossa querida patrocinadora, a Licitar Digital, uma plataforma na qual os órgãos públicos podem realizar suas licitações com segurança e eficiência. Se você é de um órgão público e precisa de um sistema para realizar suas licitações, não deixe de procurar a equipe da Licitar Digital. Para conhecê-los, basta você ir no link, no site deles, que é licitar.digital, e também conhecê-los na rede social, no Instagram, que é licitar.digital. @licitardigital. Deixa eu só conferir essa informação, porque eu posso ter falhado. E é @licitardigital, sem ponto. A URL é licitar.digital. A Licitar Digital tem diversas soluções para as contratações da administração pública, como, por exemplo, o pregão e a concorrência com inversão de fase, ou seja, com a realização da habilitação primeiro. A Licitar Digital tem também sistema para credenciamento e tem até o Marketplace, o Mercadari, que nós vamos falar disso até no episódio específico. Então, se você é órgão da administração pública, a Licitar Digital é uma excelente solução para você. Se você é empresário, a Licitar Digital também é uma excelente solução para você. Não deixe de assinar um dos planos da Licitar Digital, que com isso você vai ter acesso a um amplo mercado público. Diversos órgãos públicos já usam a Licitar Digital em suas licitações. Por isso, deixo o convite, que é garantia de sucesso, de acesso a mercado e aí de faturamento. Dani, vamos começar então, e aí você já deu, de certo modo, alguma deixa sobre isso, mas qual é a importância da proteção de dados para a administração pública? E eu sei que muita gente já sabe, mas se você puder até contextualizar, aí a vinda da nossa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, nesse contexto dessa importância e para a administração pública da proteção de dados. Rafa, eu acho que a gente precisa começar pensando que, assim, esse é um direito do nosso tempo, né? Sim. Cada época tem os seus grandes desafios, os seus grandes direitos, né? E esse é um direito fundamental do nosso tempo. Por quê?
a gente está numa época em que é permeada por novas tecnologias da informação. Vieram novas tecnologias que mudaram muito a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo, né? Essas novas tecnologias permitem tratamento de dados que antes, há 20, 30 anos atrás, eram impensáveis. Sim. Então, hoje é possível fazer um tratamento de dados em quantidade, velocidade, precisão, que há 30, 40 anos atrás, você precisava assim, de máquinas enormes, de data centers enormes, e hoje você faz no celular. Sim. Então, isso mudou muito a nossa forma de nos relacionarmos com o nosso trabalho, a nossa forma de nos relacionarmos com nós, né, entre nós, sociedade, a forma de lidar com a nossa política. Por quê? Porque isso fez com que os dados viessem para o centro da nossa vida. Tudo agora na nossa vida virou dado, tudo é datificado. E isso fez com que esse bem dado, embora Sim. seja um bem de uma produção inesgotável, tenha virado um bem muito, muito valioso. Então, hoje, quem consegue coletar e tratar muitos dados tem uma posição na sociedade de muito poder. Esse poder, às vezes, ele é silencioso, mas ele é economicamente muito grande. Sim, valiosíssimo. Muito valioso. E eu acho que isso é muito claro, por exemplo, quando a gente pensa na posse do Trump. A gente precisa pensar quem estava lá do lado do Trump quando ele tomou posse. Verdade. As big datas, né? Quem estava lá do lado dele são os representantes das grandes empresas que, se a gente pensasse há um tempo atrás, quem estaria do lado dele? Estados. Hoje Sim. a gente pensa em grandes empresas, Sim. né? Por quê? Porque esse dado, e especialmente esse dado pessoal, virou um insumo que baseia um modelo de negócio que é muito valioso. E por que isso acontece? Porque com esse tratamento de dados, é possível agora personalizar serviços de uma forma que a gente não imaginava antes. Então, eu costumo dar um exemplo que eu acho que fica muito claro assim, para as pessoas, de como isso é valioso. Antes, um publicitário, ele tinha uma verba para fazer uma propaganda para vender sapatos. O que ele fazia com essa verba? Ele pegava essa verba, ele comprava 30 segundos no intervalo do Jornal Nacional, fazia uma campanha linda e vendia sapatos ali no Jornal Nacional. E ele acabava alcançando quem queria comprar sapato, quem queria comprar geladeira, quem queria comprar fogão, quem queria comprar carro, quem não queria comprar nada, só estava ali assistindo as notícias. Mas hoje, esse publicitário, com essa possibilidade de tratamento de dados, que permite, inclusive, que se saiba quais são os nossos hábitos de consumo, o que a gente está pesquisando, o que a gente quer comprar, o que a gente está pensando em consumir, esse publicitário pode pegar essa mesma verba e direcionar não só para quem quer comprar sapato, é para quem quer comprar o sapato preto de salto 8 e muito específico. Perfeito. Então, isso deixou esse serviço muito mais assertivo. Isso torna isso muito mais valioso. Verdade. Esse mercado de dados, então, isso é um insumo de um modelo de negócio muito valioso. A gente precisa pensar isso. Então, se diz muito que os dados hoje são o novo petróleo, né? É o petróleo da nossa época. O Miguel Nicolé, ele esteve no Roda Viva há um tempinho atrás e ele falou, é o ouro da nossa nova época. Da nossa era. Agora, a nossa era da informação. Quem? O Miguel ou Nicolé? Nicoleles, que é um grande estudioso de novas tecnologias, né? E traz para a gente essa ideia de que tudo hoje tem girado em torno desse mercado de dados. Tem uma professora que eu gosto muito, que é a professora Shoshana Zuboff, que ela traz um termo que chama capitalismo de vigilância. Sim. Ela tem um livro com esse nome. E o que ela fala? Que hoje, como a gente consegue datificar tudo, a gente consegue transformar tudo em dados, o nosso capitalismo gira em torno desse dado. Mas isso faz com que a gente consiga, com que esse capitalismo nos vigie muito mais, porque tudo vira dado, tudo entra no rol de conhecimento desse capitalismo, porque ele quer saber de tudo. Perfeito. Para tentar, inclusive, influenciar a sua decisão. Se usa muito a palavra manipular, mas eu acho que ela tem uma conotação negativa, verdade, né? Verdade. É para influenciar. Às vezes é para manipular mesmo, né? Mas é para influenciar. Às vezes é para manipular. E aí, o que eu acho que a gente precisa pensar é o seguinte, Rafa, eu dei um exemplo de uma venda de sapato. Sim. Mas a gente não compra só produtos.
a gente também compra ideias. Sim. Né? Então, isso tudo está acontecendo ao nosso redor, na nossa vida. Isso tudo acontecia já há muito tempo, né? Desde que essas novas tecnologias da informação entraram na nossa vida, sem que a gente se desse muito conta disso. Né? O Harari tem uma noção no livro dele, no último livro dele, o Nexus, que ele fala assim que a gente vinha de uma visão ingênua da informação. A gente vinha de uma ideia assim de que quanto mais informação a gente tiver, melhor. Mais próximo da verdade a gente vai estar. E a gente tem visto, com o passar do tempo, que isso não é exatamente assim. Perfeito. Porque não necessariamente esse mais informação nos aproxima de mais verdade. E a gente não tinha essa noção, a gente tinha uma visão muito ingênua mesmo, e aí eu brinco muito nas minhas aulas, nas minhas palestras, de que a gente ficava lá no Facebook respondendo aqueles questionários, né? Que personagem da Disney que eu sou? E aí, né, achando assim, tudo tão legal, sem saber que aquilo ali era uma coleta de dados para fazer um perfil psicológico seu, de cada um dos usuários. Esse foi o escândalo da Cambridge Analytica, por exemplo, né? Criando um perfil seu para depois saber em quem você votaria, né? Então, assim, é um mercado muito valioso, porque ele consegue identificar quem é você, fazer um perfil que depois consegue tentar predizer o que você vai fazer, o que você vai comprar, o que você vai consumir, consegue te deixar mais tempo dentro dessa rede. Então, partindo desse pressuposto, o que a gente precisa pensar? Esse é um insumo muito, muito valioso. Perfeito. E quem era o nosso grande tratador de dados até virem essas novas tecnologias da informação? O Estado. Sim. A primeira grande decisão referente que autonomiza o direito à proteção de dados, né, na Europa, que trata de autodeterminação informativa, é uma decisão contra o Estado, de censo. É uma decisão em Olha que... interessante. Hoje a gente nem lembra dele. E é uma decisão da Alemanha. Lembra muito desses dados que a gente libera na internet, especialmente rede social. Exatamente. E essa primeira decisão é uma decisão da década de 80, em que se discutiu por que o Estado da Alemanha estava coletando tantos dados no censo, se ele precisava de tantos dados. Então, é só para a gente pensar que assim, o Estado sempre foi um grande tratador de dados. A gente sempre teve essa conflitualidade informacional com o Estado, de ter esse cuidado, né? De quanto o Estado estava tratando dos nossos dados. E, de repente, esse cuidado precisou se expandir muito. Então, por que é importante a administração, né, ter esse cuidado? Primeiro, porque a administração continua tratando muitos dados. Continua sendo uma grande tratadora de dados. Segundo, porque esse direito virou um direito fundamental. É tão importante. É um direito tão importante para a nossa época. E ele é um direito que está fundamentando tantos modelos de negócio. Está girando de forma tão importante no nosso capitalismo que ele precisou se transformar em um direito fundamental para nos proteger, para nos recolocar como titulares desse direito. Porque até então isso estava acontecendo. Esse grande tratamento de dados, esse uso dos nossos dados pessoais para nos perfilizar, como se estivesse nos tratando como um objeto. A gente era só aquele que fornecia os dados, mas a gente não tinha nenhuma proteção. Então, vem a nossa lei geral e a gente vem a reboque de um atraso, a gente vem correndo atrás do prejuízo de muitos anos, de muitos anos mesmo, porque essa discussão já vinha sendo feita na Europa há muito tempo. Eu me lembro que quando eu fui fazer o mestrado em 2011, foi por isso que eu comecei, né, que eu me encantei por esse assunto. Porque lá, isso já era um assunto, lá em Portugal, isso já era um assunto pacificado. As pessoas, já era uma cultura incorporada na sociedade. E eu me lembro de falar, gente, proteção de dados? Como assim? Né? O que é isso? A gente tinha pouquíssimas obras aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas falando sobre isso. E lá a gente já tinha uma diretiva na Europa. Então, a gente vem a reboque, né, para tentar proteger o cidadão e recolocá-lo no centro da proteção jurídica. Por isso é tão importante. E a administração precisa dar esse exemplo, por ser um ente que trata tantos dados, precisa que o cidadão confie nela como um ente que trata dados de forma correta e de forma protetiva. E que trata dados, inclusive. Exatamente. E, além disso, Rafa, ainda tem um outro aspecto que eu acho muito importante, que é
essa forma de tratar dados de forma correta, observando os direitos, ainda é um mecanismo de combate à desinformação. Quanto mais o cidadão consegue confiar no Estado como um produtor de boas informações, mais essa informação consegue circular de forma segura, de forma que as pessoas acreditem nessa informação do Estado, e isso serve também como um mecanismo de combate à desinformação. Ô Dani, maravilhoso, entendi perfeitamente, acho que você trouxe aqui uma explanação para a gente que é fundamental, até diante, gente, até de todo esse contexto, né, você viu que é falar com alguém que é muito bem preparada sobre algum tema, e a Dani trouxe para a gente realmente uma mudança de cenário se comparado com o que era, inclusive, a nossa economia, envolvendo aí nossos costumes e até onde estamos hoje. Essa questão do consumo da informação, ela realmente era uma coisa que a gente achava que quanto mais informação, melhor. Para dizer assim, até quando a gente era pequeno, mais sabido você vai ficar, e hoje a gente vê que não é bem assim. Eu tenho um amigo até que ele diz que o conhecimento é inversamente proporcional à felicidade. Então, às vezes, assim, quanto mais conhecimento você busca, mais você vai vendo como o negócio é complicado, e é melhor, às vezes, não saber. A ignorância, às vezes, é felicidade. É até complicado falar isso diante de uma instituição como é o Portal LC, que falamos de conhecimento, mas assim, é fato, a gente precisa fazer um filtro de tudo aquilo que a gente faz, ver o currículo das pessoas, ver o que essas pessoas já fizeram. Eu acho isso muito importante, e ter cuidado no que você entrega às redes com as quais nós nos relacionamos, porque, como você bem colocou, tudo ali está puxando informação, e aquilo vai ser vendido para alguém, como você falou, porque vai haver ali, vão traçar o seu perfil. E às vezes a gente não quer, obviamente, até porque, como você falou, isso gera uma manipulação. A gente tem no Brasil, então, e aí eu acho que você já deu também uma entrada nisso, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E você traz que, além desta lei, nós temos ali como pano de fundo, e eu acho isso muito interessante, uma autonomização desse direito à proteção dos dados. Porque é um direito fundamental que nós poderíamos facilmente encaixá-lo em direitos como privacidade. E por que não, Dani? E essa é a minha pergunta de início. Além da gente ter uma Lei Geral de Proteção de Dados que estaria calcada na ideia de proteção à privacidade, por que criar um novo direito como esse? Porque ele não seria um direito decorrente ali da própria previsão do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição, da questão da abertura do catálogo de direitos fundamentais. Por que criar um direito fundamental como esse? Rafa, então, em todos os ordenamentos, né, em que o direito à proteção de dados veio se autonomizando, ele partiu do direito à privacidade. Assim como a privacidade também partiu do direito à honra, né? Quando veio a privacidade, né, lá em 1890, ela saiu da ideia primeiro de honra, né? Sim. Mas qual que foi a grande diferença e o pulo do gato, né, do direito à proteção de dados? É que não se protege, quando a gente está pensando em proteção de dados, só dados de intimidade. E aí a gente precisa, inclusive, fazer essa diferença, e essa diferença é super importante. Ela é crucial para as pessoas entenderem, por exemplo, quais são as informações que precisam ficar públicas ou sigilosas no caso do Estado, na lei. Porque esse é um dos pontos de diferença. Sim. Então, qual que é a grande diferença? Quando a gente fala em dado pessoal, o que é um dado pessoal? Dado pessoal é um dado que identifica ou permite identificar uma pessoa. Então, qual que é o critério de saber um dado pessoal? É identificabilidade, não é intimidade, não é privacidade. Dentro desse critério, então, eu tenho dados privados? Tenho, mas tenho dados não privados.
A ideia de proteção de dados, ela está muito mais ligada à ideia de autodeterminação informativa. Ela está muito mais ligada a essa ideia de nos colocar, enquanto titulares desse direito, no centro da proteção jurídica, para que a gente possa saber quem está tratando os meus dados, para quê, por quê, vai tratar por quanto tempo. Depois que esse tratamento acabar, vai fazer o que com esses dados? Que é a tônica da LGPD. Exatamente. Está compartilhando com quem? A pessoa que está tratando, a pessoa jurídica, geralmente, né, que está tratando esses dados, ela tem uma justificativa para tratar esses dados? Porque é o que a LGPD pede, né? Ela dá as hipóteses em que, que é possível esse tratamento de dados. Sim. Então, o direito à proteção de dados pessoais, ele está ligado a esse nosso empoderamento em relação aos nossos dados, para que a gente possa fazer frente a esse capitalismo de vigilância. Posso dar um exemplo? Pode. CPF. Um excelente exemplo. O CPF não me parece Nada revelar nada da minha privacidade. intimidade, da minha privacidade. Exatamente. Eu vou ser muito honesta. Eu acho a discussão em relação ao CPF, ela está muito mais ligada a uma discussão em relação à segurança, Sim. porque você pega o CPF de uma pessoa e você pode, de repente, abrir uma conta, Perfeito. né? Do que uma questão de privacidade. Sim. E aí, Mas se ele está abarcado pela proteção de dados? proteção de dados, sim. Sim. Ele precisa ser sigiloso? Sim. Aí é uma outra discussão que a gente não está na LGPD, a gente vai para lá. Entendi. Né? Quando a gente está falando de tratamento de dados feito pelo Estado. Sim. Mas mesmo um privado, digamos assim, um privado que recebe o CPF, ele tem que ter uma certa cautela. Um cuidado no tratamento, com certeza. E por conta da LGPD, isso. inclusive. Até porque a obrigação de transparência para tratamento de dados é do Estado. Né? Aliás, a obrigação de transparência para a atuação como um todo é do Estado. Né? Então, é daí que a gente tem essa diferenciação. É. Ou seja, nem tudo que é privacidade estaria naturalmente protegido pelo direito, nem todos os dados, digamos assim, estaria protegido o direito à privacidade. Isso. A gente teria outras questões como segurança. Você pegou meu dado? Tá, mas você pode ir com esse meu dado fazer algo que atente contra a minha pessoa. Então, por uma questão de segurança, eu tenho direito à proteção desse dado. Seria nessa linha. Aí, então, não só segurança, mas outros desdobramentos. E aí a ideia, então, de ter um direito é para fazer frente a um direito novo, é porque a gente está exatamente numa situação da sociedade nova. É para fazer frente a essa nova situação em que esses insumos, esses dados, eles fazem parte de uma economia que gira ao redor desses dados e que dá muito poder para quem consegue tratar esses dados. Sim. Quando a gente pensa em privacidade, a privacidade é um direito muito mais antigo. E eu gosto muito, tem uma definição que eu adoro, que eu acho muito bonita, que é do Alexis. Ele fala que, no fim das contas, a privacidade é o nosso espaço de liberdade geral de ação. Porque o que é privacidade? Para a gente separar bem da proteção de dados. A privacidade é aquele espaço, e quando eu falo espaço, eu não estou falando num espaço físico, eu estou falando num espaço metafísico, que todo mundo precisa ter para se desenvolver enquanto pessoa, para desenvolver toda a sua potencialidade enquanto pessoa. Então, é aquele espaço que eu preciso ter para poder testar as minhas teses enquanto pessoa, para testar a minha fé, para testar os meus pensamentos, para testar aquilo que eu quero ser antes de levar para a polis, antes de levar para o público. Sim. Então, esse é o espaço em que eu posso falar o que eu penso. Eu posso desenvolver o que eu penso, eu posso desenvolver as minhas ideias de fé, de conhecimento, de cultura, sozinho ou compartilhando com um número muito pequeno de pessoas. É que eu posso afastar as outras pessoas desse espaço metafísico. Eu não estou falando só de um espaço casa, né? É um espaço metafísico. Sim, sim. Eu preciso ter esse espaço para garantir o livre desenvolvimento da personalidade. Eu preciso que a pessoa possa ter um espaço em que ela possa testar aquilo que ela vai ser antes dela levar isso a público. Sim, submeter uma crítica dela mesma. E aí, esse é o espaço, é o maior, e por isso eu gosto dessa definição da Alexis, é o nosso maior espaço de liberdade geral de ação. Por isso ele precisa ser protegido do Estado. Eu tenho alguns dados pessoais que vão estar dentro desse espaço? Tenho. Pensa, por exemplo, via de regra, dados de saúde.
eles estão muito dentro desse espaço. Perfeito. São informações que, às vezes, eu não quero compartilhar com ninguém, ou que eu quero compartilhar só com um grupo muito restrito de pessoas. Sim. Agora, eu tenho outras informações que não vão estar dentro desse espaço? Eu tenho. E essas informações servem para fazer um perfil meu? Servem. Então, eles têm que estar num outro tipo de proteção, que é a proteção de dados pessoais. Por isso, essa autonomização. Então, quando tem essa autonomização na Europa, que é essa decisão dos censos do tribunal alemão, essa autonomização é para fazer isso, é para falar, olha, esquece privacidade. A gente não vai proteger dados só privados, a gente vai proteger dados pessoais, dados de identificabilidade. E a gente vai garantir às pessoas uma autodeterminação informativa, ou seja, uma possibilidade de saber o que está sendo feito com seus dados. Quem está tratando esses dados? Para quê? Está fazendo isso? Há quanto tempo? Isso está sendo feito para quê? Por quê? Para a gente entender, inclusive, que esse é um ativo muito valioso. Ele é um ativo economicamente valioso. Não é só metaforicamente, ele é economicamente valioso. Por isso, essa necessidade de 2 direitos. Eu achei que você agora nos explicou muito bem, né, gente? Acho que agora a gente já tem aí uma noção do que, de fato, por que essa autonomização. Até peço a você que deixe seu comentário aqui, caso você tenha alguma dúvida, porque a gente até grava outro episódio para ir aprofundando o tema, porque é um tema novo, como você bem coloca, como isso é classificado até no estudo do direito, como um novo direito, que é um tema que eu não estudei, mas você conhece bem, minha esposa Danila estudou isso bastante na dissertação de mestrado dela. E a matéria tratada com a administração pública, ela vai até um certo ponto numa linha que não é a mesma coisa que você tem na iniciativa privada. Primeiro, vamos lá, que vamos colocar que você vai ter no público até uma certa mistura. Porque, às vezes, você tem o privado contratado prestando um serviço ao cidadão e recebendo o dado. E aí, essa proteção do dado tem que ser, inclusive, contratualizada, muito bem contratualizada pela administração pública. E esse é um tema, gente, que a gente precisa ainda avançar. Então, secretarias de saúde, como para pegar o exemplo que você deu aqui, muitas vezes tem empresas que recebem esses dados porque são as prestadoras de serviço direto à sociedade. Sistemas que a administração pública usa e porque ela contrata, né? Os sistemas que são hoje contratados pela administração pública e no qual o cidadão insere dados. E até ali você tem aquela empresa recebendo um dado em razão do exercício de uma função pública por um órgão público. Mas ainda para a gente trazer outro problema, eu diria que ainda tem uma questão que tratar o dado faz parte, às vezes, do próprio desenvolvimento do papel do Estado para a criação de política pública. Porque se o Estado não colhe o dado da sociedade, ele não consegue sequer atender bem aquela sociedade, criar política pública baseada em evidências, em dados de como aquela sociedade está vivendo, o que é que está existindo, enfim, tipo de doença, problemas relacionados à educação, quais são as deficiências, e isso acaba sendo uma certa nuance da proteção do dado pela administração pública. E eu só faço esse contexto para que você possa aqui trazer para a gente assim, qual é o maior desafio dos órgãos públicos na aplicação da LGPD e se ela se aplica em totum para o Estado, para a administração pública. Tá, Rafa, excelente contexto. Porque que é meu primeiro ponto? Assim, que você trouxe esse contexto, eu acho que vai ser ótimo para a gente falar. Primeiro ponto de todos. Proteção de dados não é um sinônimo perfeito de sigilo, certo? O que é proteção de dados? Proteção de dados é a gente ter uma lei que nos garante que todo o tratamento de dados ele vai ter o que a gente chama de base legal,
que são hipóteses previstas na lei em que esse tratamento é possível. Então, a lei tem 2 artigos, que é o artigo 7º e o artigo 11. O 7º para os dados pessoais gerais e o 11 para os sensíveis, e aí vamos deixar isso aqui muito bem claro, não são dados sigilosos, dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Dados sensíveis são uma espécie de dados pessoais que, por suas características, quando vai perfilizar uma pessoa, eles têm uma possibilidade de gerar discriminação muito alta. Sim. Por isso, eles precisam ter uma proteção mais reforçada. Sim. Quer dizer que eles são sempre sigilosos? Não, não quer dizer que eles são sempre sigilosos. Sim. Então, a gente tem 2 tipos de dados tratados na lei. Os sensíveis, com a proteção mais rigorosa, por causa desse risco de discriminação, risco de afetar outros direitos fundamentais. E aí, na LGPD, a LGPD fala, olha, o tratamento de dados pessoais gerais pode ser feito nessas hipóteses aqui do artigo 7º e dos sensíveis nessas hipóteses aqui do artigo 11. E, para fazer esse tratamento de dados, vocês têm que observar esses princípios que estão aqui no artigo 6º. Além disso, tem que observar medidas de segurança, tem que garantir direitos aos titulares, como, por exemplo, saber quais dados estão sendo tratados, poder corrigir dados errados, ter acesso, livre acesso a esse tratamento de dados. Então, vários direitos que estão ali no artigo 9º, no artigo 18. Isso é o grande rol dos direitos e por que existe essa lei e o que é essa proteção, né? O que significa essa salvaguarda? Ela Sim. não significa necessariamente um sigilo. Via de regra, esse tratamento, quando é feito por um privado, ele não é feito de forma pública, porque o privado, inclusive, não tem nem essa obrigação. Agora, vamos lá. Quando ele é feito pelo Estado, o Estado, a gente sabe que qual a regra da atuação do Estado? A regra da atuação do Estado é que ele faça uma atuação pública. Atos do Estado são, via de regra, transparentes, né? As hipóteses de atuação do Estado que não são transparentes são exceção. Sim. Né? Quem nos traz essa exceção? Quem nos traz essa exceção é a LAI. Sim. Desde 2011, ela nos traz as hipóteses de exceção, de sigilo. A LGPD não trouxe nenhuma hipótese de sigilo. A LGPD se aplica a todos os tratamentos de dados feitos pelo Estado. Então, o que ela nos traz? Ela nos traz todos esses requisitos que o Estado precisa cumprir. Então, por exemplo, ela nos traz as seguintes regras, na verdade, princípios. Olha, Estado, quando você for tratar dados, você precisa indicar uma finalidade. Você precisa ter uma adequação dos meios para tratar esse dado. Você precisa as pessoas precisam entender, precisam saber exatamente para que é que você está coletando esses dados ou para que é que você está tratando esses dados, porque você não pode mais coletar dados ao seu bel prazer, porque um dia você vai tratar. Agora precisa ser exatamente tudo muito bem explicado para o titular. E quando quando a LGPD chegou no Brasil, um problema que a gente tinha, que era muito claro para os órgãos públicos, e acho que esse foi o maior desafio, assim, ainda a ser superado, é que as pessoas achavam que você precisava de consentimento para tratar todos os dados pela administração pública. E para a administração pública, inclusive, isso está no guia da ANPD, que foi um dos primeiros guias que a ANPD soltou, né, para orientar. Só para a gente dar a todo mundo essa sopinha de letrinhas, a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Exatamente. Criada pela Lei Geral de Proteção de Dados para implementar a lei e regular a proteção de dados. Isso. E num dos primeiros guias que a ANPD, né, editou foi exatamente o tratamento de dados pelo poder público. E ali a ANPD fala, olha, o consentimento não é uma boa base legal para o poder público. Sabe por quê? Existem outras 2 bases legais que são muito mais afetas à atividade do poder público, que são o cumprimento de uma obrigação legal regulatória, porque você pode justificar o seu tratamento de dados nisso, ou a execução de uma política pública. Então, o poder público não vai se valer de consentimento, salvo em hipóteses muito excepcionais. Sim. E as pessoas tinham na cabeça essa ideia de que tudo precisava de consentimento. Sim. E não, o poder público não precisa de consentimento. Ele tem 2 outras hipóteses legais, que estão lá no artigo 7º e no artigo 11, que permitem a ele fazer esse tratamento de dados exatamente porque ele precisa fazer esse tratamento de dados para prestar a sua política pública, para entregar a sua atividade de Estado. Né? E isso, você coloca muito bem, é que tipo, ok, não é necessário consentimento, mas óbvio o Estado se submete, ainda que nesses casos a lei
Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Não necessariamente a questão do consentimento, mas ele está obrigado a, por exemplo, a informar, caso necessário, caso solicitado. Exatamente. Se os dados, como é que está sendo tratado, qual é a finalidade, por que é que está tratando aquele dado. E é nesse contexto que nós não podemos dizer que a LGPD não se aplica, ela se aplica. Aplica tudo, Rafa. É só para deixar claro que o consentimento é uma das bases legais que existem na LGPD. Perfeito. E essas outras têm tanto peso quanto o consentimento. Então, o Estado não se vale da base legal consentimento, mas se vale das outras duas. E elas são tão importantes quanto o consentimento. E todo o resto da LGPD também se aplica ao Estado. Aí, se a gente chega nesse ponto que, tipo, o Estado tem que... pode tratar, a administração pública pode tratar o dado, pode colher o dado, pode tratar o dado, mas existe uma das coisas hoje, então, que você coloca, é o acesso à informação. E aí a gente vai para outra necessidade do Estado. Rastrear o tratamento desse dado. Fazer uma espécie aí até mesmo de compliance, de blockchain, em que a gente tem aí uma rastreabilidade de tudo que foi feito a partir do momento, desde a coleta até o tratamento final. Será que você pode falar um pouco para a gente sobre isso? E em que medida o TCU até impõe alguma obrigação para a administração pública nesses aspectos? Tá. O TCU, a própria lei, né? Então, antes de tudo, a lei determina, artigo 38, se eu não estou enganada. A lei, gente, só lembrando, a lei que a gente se refere é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Que todo tratamento de dados tem que ter um registro. Então, fez o tratamento de dados, tem que registrar. Eu costumo dizer nas minhas aulas que a ideia do tratamento de dados ela tem que ser pensada numa lógica de compliance. E é exatamente isso que o TCU tem trazido nos seus acórdãos. A gente tem um acórdão de 22, que é o 1384, e a gente tem agora um acórdão de 2025, que é o 1372. Dani, todos dois são do plenário. Os dois. São do plenário. Você pode repetir só para todo mundo pegar, por favor? 1384 de 22. 1384 de 22 plenário. E 1372 de 25. 1372 2025 também plenário, gente. E o que esses acórdãos estão trazendo? Eles estão trazendo uma lógica. O que foi essa análise? O TCU analisou como é que estava a implementação da LGPD em diversos órgãos. Qual foi a lógica do TCU? O TCU verificou 9 dimensões. E são dimensões muito que para quem trabalha com compliance, fica muito claro que é uma lógica de compliance. Ou seja, é uma lógica de governança, uma lógica de gestão de riscos. Não é uma lógica de que você vai fazer, implementar e acabou. É uma lógica de um processo de implantação, um processo de mudança cultural que você vai fazer em etapas. Então, são várias rodadas que você vai fazer de implementação. O TCU traz, especialmente nesse último acordo, desse ano, ele traz algumas perguntas para verificar o grau de maturidade que seu órgão está. Então, ele separa em fases. Então, você tem a primeira fase, que é a fase de preparação. Depois, a fase de avaliação do contexto institucional. Depois, você tem uma fase de verificação de como que está o seu tratamento de dados, a conformidade do seu tratamento de dados. Como é que está o seu compartilhamento de dados? Como é que estão os direitos dos titulares? Como é que estão os incidentes de segurança? Você tem uma medida, um procedimento para comunicar os incidentes de segurança? Como é que estão suas medidas de segurança do seu órgão? Então, são várias fases que ele vai trazendo nessa lógica de compliance para que você vá, no seu órgão, conseguindo mudar essa cultura. Porque, pensa, o Estado sempre tratou dados. Sempre tratou e sempre tratou esses dados de forma... Até porque, como não existia, né, essa lei, não existia essa ideia de proteção de dados, se tratava sem nenhum cuidado, né, sem essa preocupação. Sim. E, de repente, vem uma lei que fala que a gente precisa ter finalidade, a gente precisa ter adequação, a gente precisa garantir direitos, a gente precisa tomar medidas de segurança. E uma lei que traz todo um arcabouço jurídico de proteção ao titular. Sim. E é preciso, então, que as pessoas entendam a importância dessa proteção e comecem a incorporar isso nos seus processos de trabalho.
Então, o TCU traz essa lógica de compliance para que, olha, monte uma equipe, traga, isso não é um problema só de TI, isso não é um problema só do jurídico, isso não é um problema da ouvidoria. Você tem que trazer uma equipe multidisciplinar. Você tem que saber quais são os dados que sua instituição trata. O que você coleta? O que você está tratando? Você está tratando por quanto tempo? Quando você termina de tratar, você tem uma política de descarte desses dados? O que você está fazendo com eles? Você tem uma finalidade? Você tem uma justificativa para o tratamento desses dados? Você tem um inventário dos dados que você trata? Você tem um canal para o titular poder exercer os direitos dele? Esse canal é efetivo? O titular consegue acessar esse canal? Então, se são várias etapas que a gente vai fazendo de medidas de compliance, que tudo precisa ser documentado, porque é accountability, né? A gente precisa depois poder voltar e conseguir recuperar isso, que é bem o que você falou. A rastreabilidade. Exatamente. Então, esses 2 acordos do TCU são bem interessantes, porque eles mostram... eu, inclusive, geralmente, quando vou dar cursos e treinamentos nos órgãos públicos, eu uso esses acordos para trazer esse passo a passo que o TCU dá, porque eu acho que ele é muito bacana para a gente entender qual que é o caminho que o TCU está indicando para a gente seguir para essa implantação. Aplicação da lei. Então, o TCU já tem, né, nesses 2 acordos, ali um procedimento, digamos assim, até mesmo pelo que você fala, um certo modelo de governança do tratamento dos dados que a administração deve fazer. Isso. E nesse último acordo, em cada uma dessas dimensões... 2025. Desse de 2025, tem em cada uma das dimensões, assim, 5, 8 perguntas para que o órgão possa identificar qual o grau de maturidade que ele está em cada uma dessas fases. Sim. Porque se ele identifica que ele está num momento muito inicial, ele sabe que ele precisa passar por aquele momento, fazer uma rodada, voltar para o próximo. É um PDA, né? É um plano de ação. Sim. Que você vai fazer, vai implantar, vai verificar quais os problemas tiveram, vai resolver esses problemas, vai fazer de novo e vai, assim, rodando um plano de ação, né? Gente, a gente vai deixar esses acórdãos aqui para vocês na descrição desse vídeo, para que vocês possam aí, então, consultá-los e ficar atento a isso. O que e aí você, na sua experiência de ministrar as capacitações, o que é que você percebe em termos de dificuldade dos órgãos, sobretudo, de aplicar a LGPD e em termos de compatibilidade do que está sendo feito e o que o Tribunal de Contas da União tem colocado como requisitos para a fiel aplicação da LGPD? Rafa, acho que assim, as maiores dificuldades que eu tenho visto é ainda esse entendimento da lei. As pessoas ainda têm dificuldade de entender os papéis. Quem é o controlador? Quem é o operador? Assim, para as pessoas entenderem, né? O controlador é quem manda na proteção de dados, quem vai determinar o que vai ser feito com aqueles dados. O operador é quem vai fazer o que o controlador manda, seguindo essas ordens. O que o encarregado faz? Qual tipo de dado? Agora, assim, para mim, a principal dúvida nos órgãos públicos, além desse problema de LGPD mesmo, como é que eu faço um inventário de dados? Como é que eu levanto os dados? Eu tenho que mapear todos os meus processos. Por onde eu começo? Eu acho que ainda tem muito essa dúvida inicial. Mas, para mim, a principal dúvida é que tipo de dado eu posso divulgar, que tipo de dado eu não posso. Ou seja, é uma dúvida vinculada à lei com a LGPD. É muito interessante porque a gente tem aqui, você coloca isso muito bem, e aí, gente, vejam só o quanto isso ainda precisa ser desenvolvido. Porque, primeiro, qual é o dado que é protegido? Segundo, o que é necessário para a proteção desse dado. E aí colocar, não é tão somente a proteção, não está, digamos que o núcleo fundamental da proteção deste direito não está tão somente em o título, em quem é detentor desse dado, não divulgá-lo. Não é só isso. E quando a gente está falando de Estado, Rafa, é até diferente disso, porque assim, vamos pensar, o que a lei traz? A regra a gente já falou, qual que é a regra de atuação do Estado? Transparência.
O que a lei traz de exceção a essa regra? A gente tem os sigilos legais, ou seja, sigilos que estão previstos em outras leis. Sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo de um PAD em andamento, né? São sigilos específicos previstos em outras leis. Isso a lei traz lá no artigo 22, sigilos legais. Documentos classificados, que são os documentos, via de regra, ligados à segurança do Estado. Artigo 23 e seguintes da lei. Então, são documentos que você precisa fazer um processo de classificação. Tem que fazer um TCI, né? Um termo de classificação de informação. Tem todo um procedimento para classificar. É uma autoridade que tem que classificar. Ela assina esse TCI. Tem todo um procedimento previsto lá no decreto da lei. E qual é a outra informação que, além, o documento preparatório, né? Que é aquela ideia que o Estado pode pensar. Sim. Então, enquanto o Estado está pensando antes dele tomar uma decisão, esse documento pode não ser divulgado também. Tomou decisão, divulga. Então, é um sigilo temporário. Sim. Qual que é o outro? Informação pessoal. E aí, esse é o que mais gera dúvida. Por quê? É o artigo 31 da lei. Por que as pessoas esquecem de ler o parágrafo 1º? É toda informação pessoal? Não, gente, não é toda informação pessoal. O parágrafo 1º fala informação pessoal de vida privada, honra e imagem. Por isso a gente precisa diferenciar. Sim. Porque quando eu estou falando, por exemplo, de um servidor público no exercício da sua função, eu estou falando de vida privada, honra e imagem? Não. Então, quando eu estou falando de um servidor público no exercício da sua função... Ele publicizou a imagem dele. A partir do momento que ele vai ao exercício da função... o exercício da qualquer informação referente a um servidor público no exercício da sua função não entra na proteção do artigo 31, parágrafo 1º. Sim. Tem um caso que é engraçado, que aconteceu no ano atrasado, na eleição municipal. Tem um jornalista que é muito atuante na pauta de transparência, e eu me lembro que ele foi para o Twitter muito, muito bravo, porque ele fez um pedido de acesso à informação para o TSE. E ele queria saber, para todos os prefeitos do Brasil eleitos, quais eram os partidos desses prefeitos. E o TSE respondeu, não posso te dar, porque isso é uma informação pessoal sensível. Aí você vê o monte de confusão que tem aí. Primeiro, porque nem toda informação pessoal sensível é uma informação de privacidade, ou seja, nem toda informação é sigilosa. E quer dizer que... mas se a gente imaginasse... Porque qual foi o raciocínio que a pessoa fez? Isso aqui é uma informação de convicção política. É uma informação que indica a convicção política do prefeito. Ela poderia ser classificada como uma informação sensível. Mas espera aí, o prefeito é filiado a esse partido e é assim que ele ganha a eleição. Perfeito. Eu vou falar que isso é de privacidade, honra e imagem? Se alguém aí, é onde você colocou, assim como o servidor público, se o político se candidata, nada mais, nada menos normal que ele expresse, assim, e aí até um dever, qual é a corrente de pensamento dele, né? E a corrente de pensamento dele. Né? Mas tudo bem, ainda assim, eu acho até que a corrente de pensamento dele poderia ser protegida, mas o partido não. O partido é um dado objetivo nenhum, né? E que ele, inclusive, deve divulgar na candidatura. Que até o número que ele diz, votem em mim, está vinculado a um partido. Exatamente. Eu me lembro que ele foi pro Twitter, brigou muito, e o pessoal falou... Era para ficar bravo também. Se o TSE não tem base legal para tratar de divulgar esses dados, quem vai ter, né? E aí, assim, eu me lembro que ele recorreu, depois eu não vi qual foi o resultado do recurso dele, mas... então, você vê que assim, existe essa confusão entre dado pessoal sensível, dado sigiloso, se toda informação pessoal tem ou não tem que ficar sigilosa. E não, gente, a regra da atuação do Estado é uma regra de transparência. E aí, por que eu preciso lembrar disso? Porque, gente, é preciso que a atuação do Estado esteja submetida a controle social. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso para não inviabilizar esse controle social. E, além disso, né, Dani, que era o ponto que você colocou, que era o que eu estava falando. Não é só não divulgar. É também ter todo um conjunto de ações voltada para outras proteções. Exatamente. Como saber por que você quer esse dado. Saber como você vai tratar esse dado para atingir essa finalidade que está colocada como sendo a finalidade de interesse público, inclusive. Então, perceba que isso, gente, é o que mais chama a atenção, porque não é só isso. Não é só guardar e não divulgar. Além de guardar,
Em que caso pode guardar, em que caso pode tratar e o que é preciso fazer com esse processo de tratamento. Por isso que envolve aí uma série de ações que não é tão simples. Exatamente. Não é tão simples. Quando a gente está pensando no Estado... Registrar cada tratamento desse que foi feito é uma ação e registrar, guardar, informar quando questionado. Quem pode ter, eu imagino isso. Aqui é só mesmo até mesmo uma provocação. Né? Isso. E quando a gente está pensando no Estado, sabe, Rafa, a gente precisa pensar que nós estamos falando, quando a gente está falando de lei e LGPD, a gente está falando de dois momentos bem diferentes. Perfeito. Um momento é o momento do tratamento. Aí o Estado tem que observar toda a LGPD, tem que tratar o dado de acordo com a LGPD, observar os princípios, observar a finalidade pública, observar a base legal correta, né, que vai ser ou essa obrigação legal ou a execução de uma política pública. Ele tem que fazer o tratamento, observar os direitos dos titulares, garantir os direitos dos titulares, adotar medidas de segurança. Feito esse tratamento de dados à luz da LGPD, então vejam, isso é um problema da ANPD, certo? Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa é a primeira fase. Feito esse tratamento de dados, pode ser que alguém peça esse tratamento de dados via lei. Transparência passiva. Ou pode ser que esse tratamento de dados precise ficar em transparência ativa, né? Que é o artigo 8º da lei. A partir desse momento, nós vamos verificar se dentro desse tratamento de dados tem informações pessoais. Sim. Ou se tem alguma outra hipótese de sigilo, né? Mas falando aqui da nossa discussão, aí esse tratamento que supostamente foi feito de forma legítima, sim, aí eu passo para lá. Aí eu vou verificar. Ele tem informação pessoal? Primeira pergunta. Tem. Ah, tem. Então, eu passo para a segunda pergunta. Essa informação pessoal é uma informação de vida privada, honra e imagem? E aí, essa não é a última pergunta, Rafa, porque ainda existe... Mesmo sendo essa informação... De vida privada, honra e imagem... O que também já não é algo muito fácil, porque são conceitos muito abertos. Até que ponto é a honra, até que ponto isso é vida privada e assim sucessivamente. Vou chegar num exemplo que eu acho que todo mundo acompanhou. A próxima pergunta que você vai fazer é: quem está fazendo o pedido de lei? É o próprio titular do dado? Porque se for o próprio titular, ainda que for vida privada, honra e imagem, você pode dar. No Fala BR, tem e aí quem trabalha com isso, né, na administração pública sabe que tem um selo, que é o selo prata e o selo ouro. Que é o mesmo selo do SOGOV, né? Que é o que identifica que você é você mesmo. Então, se o titular tem um dos dois selos, você pode dar, se for ele próprio que está pedindo. Sim. Porque, pasmem, eu fui diretora de recursos de acesso à informação por um tempo, né? Então, chegava muitos recursos com pedidos negados do próprio titular. O órgão negava a informação para o próprio titular porque era uma informação pessoal. Eu falei, não, o próprio titular pode dar. Mas se não for o próprio titular, a pessoa que está pedindo tem consentimento? Tem uma procuração, ou ela deu consentimento, o titular dos dados deu consentimento? E aí, última pergunta, Rafa, ainda que não tenha dado, lá no parágrafo 3º da lei tem umas hipóteses que excluem essa necessidade de consentimento. Por exemplo, uma urgência médica, por exemplo, cumprimento de uma decisão judicial e, por exemplo, interesse público. Sim. E aí, esse é o mais difícil. É claro, porque interesse público cabe tudo. E aí, interesse público, dignidade da pessoa humana... Essa foi a justificativa, por exemplo, da divulgação da carteira de vacinação do presidente Bolsonaro. Sim. Essa foi. E aí, porque se você desse em todas as perguntas, foi um tratamento de dados feito pelo Estado, um tratamento legítimo. Era uma informação pessoal que identifica uma pessoa? Sim. Era. Era uma informação de vida privada? Era uma informação de saúde. Era ele que estava pedindo? Não. Tinha o consentimento, e aí qual foi a análise da CGU? A CGU entendeu que tinha um consentimento, porque ele tinha falado em público, dado entrevistas de que podia liberar. Mas ainda assim, se não tivesse esse consentimento, tinha-se entendido que era interesse público saber, dado aquela situação em que ele era o governante que estava à frente da política de saúde do nosso país. Entendi. Essa decisão é uma decisão pública, quem quiser ler, ela é só colocar aí no Google carteira de vacinação, recurso de lá e tal, uma decisão pública. Mas essa é a justificativa, esses foram os argumentos. Entendi. Então, quando a gente analisa, são dois momentos muito diferentes. Um é o do tratamento do dado. Outro é tratado esse dado,
o momento de disponibilizar esse dado. Que não deixa de ser uma forma de tratamento, né? Eu vou até chamar você para quem você do seu órgão, gente, que trabalha e que está precisando, inclusive, montar essa sistemática de proteção de dados. A Dani tem essa prática, né, Dani, de ministrar cursos para orientar os órgãos públicos exatamente no dever de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. E você pode entrar em contato conosco, que a gente coloca vocês em contato com a Dani, e assim a gente pode, aí, Dani, vir a fazer um trabalho chamando a atenção e qualificando os agentes públicos a isso, né? Porque, de fato, é hoje uma realidade que ainda é muito pouco tratada. A gente tem escolas que pegam dados das pessoas, a gente tem Secretaria de Saúde, a gente tem órgãos de previdência, a gente tem uma série de órgãos aí que colhem dados e que não estão tomando todas essas medidas que você muito bem colocou aqui para nós. E para uma palavra final, eu diria qual é o alerta que você dá para esses órgãos e em que medida já está sendo cobrado dos órgãos públicos todo esse aparato necessário para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Rafa, acho que assim, o alerta final é, gente, se capacitem, busquem informações, acompanhem o que o TCU tem decidido, acompanhem os guias da NPD, que ela tem muita informação ali de soft law, né, de orientativos. Sim. Acompanhe a CGU. A CGU também tem muitas informações referentes a essa interface lá LGPD, porque isso já está sendo cobrado. A gente tem divulgados hoje na NPD, isso está também público no site Sim. da NPD, 6 processos administrativos sancionadores finalizados. Sim. Desses 6, 5 são contra entes públicos. Sim. Nesses 5, 4 têm sanções aplicadas contra entes públicos. Então, assim... A NPD já tem feito, então, já tem implementado essa fiscalização Isso. E, por via de consequência, até as sanções. Isso, exatamente. Entendi. É um tema interessante até para a gente ver como é que seriam essas sanções, né? Que medida ela vai para o órgão, que medida ela vai para o agente público. E eu acho que é um tema para outro podcast. Podemos. Dani, muito obrigado. Foi uma alegria. Acho que você esclareceu muitas coisas aqui, muitas dúvidas que as pessoas têm sobre a aplicação da lei. Especialmente nesse contexto, essa confusão muito comum que se faz, privacidade e o direito à proteção de dados. E, como eu já falei, espero ter você em outra oportunidade. Eu que agradeço, Rafa. Foi uma honra estar aqui, foi uma alegria e sempre que convidar, estarei aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Gente, é isso. Chegamos ao final do nosso episódio de número 63. Eu espero que tenha sido interessante para você e não tenho dúvida que você, em sendo assim, compartilhará e deixará aqui sua curtida, porque com isso você vai ajudar a fazer com que o conhecimento reverbere, e esse é o intuito desse nosso podcast. Agradeço a audiência de todos vocês e vejo todos no nosso próximo episódio, o episódio número 64. Forte abraço e até lá.